Olá pessoal que está acompanhando o nosso canal. Hoje vamos falar da independência desse nosso lindo país, sobre a independência do Brasil. Com o bloqueio continental imposto por Napoleão, esse bloqueio continental dizia que nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Mas Portugal era aliado tanto financeiramente como economicamente da Inglaterra. E decide não aderir a esse bloqueio continental não, e vir para a sua principal colônia, o Brasil. A família real desembarca na Bahia, em Salvador, em 1808. Quando a família real desembarca em Salvador em 1808, o primeiro ato que é assinado é a abertura dos portos às Nações Amigas. Mas quem seriam as Nações Amigas naquele momento? Seria a Inglaterra, que a partir daquela data começa a fazer comércio aqui no Brasil. Coloca fim ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial dizia que a colônia só poderia fazer comércio com a sua metrópole. Vamos entender. Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia. O Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Tudo que era produzido no Brasil era levado para Portugal. Mas com a abertura dos portos às Nações Amigas, agora o Brasil começa a fazer comércio com a Inglaterra. Porque a Inglaterra estava sofrendo com um bloqueio continental imposto por Napoleão. Nenhum país da Europa estava fazendo comércio com a Inglaterra. E a Inglaterra via no Brasil um grande mercado consumidor. Mas quando o príncipe regente ele pisa aqui, ele vem para o Rio de Janeiro, é gerada uma série de melhorias que elevam a colônia. É construído o Banco do Brasil, jornais começam a circular. Mas em 1815, Napoleão Bonaparte já tinha perdido definitivamente o poder na Europa. É instaurado o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, pelo fato de Dom João não querer voltar imediatamente para Portugal, porque Dom João, pelo tudo que se sabe, por tudo que se lê, Dom João gostava muito do Brasil e ele não tinha a intenção de sair do Brasil. E com esse Congresso de Viena, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal. O Brasil agora não é mais colônia, o Brasil agora é Reino Unido. O Brasil agora é Reino Unido de Portugal. Toda a administração de Portugal está aqui no Brasil, o rei está no Brasil. Mas em 1820 acontece em Portugal a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto acontece em Portugal. E essa Revolução Liberal do Porto era de caráter iluminista. Eles queriam uma mudança radical, que o rei agora não reinasse mais absoluto. O rei agora iria reinar sobre uma constituição, um conjunto de leis que o rei teria que obedecer. Mas quando se falava aqui do Brasil, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, eles queriam que os portos fossem fechados, que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Mas o rei fica no Brasil. Mas em 1821, o rei entra em um império português, com colônia na Ásia, colônia na África, e ficar aqui no Brasil e perder o risco e correr o risco de perder a coroa portuguesa. O rei Dom João volta para Portugal. Mas quando o rei Dom João volta para Portugal, ele deixa como regente o seu filho. Dom Pedro fica como regente. Dom Pedro ele tinha nascido em Portugal, mas passou toda a sua infância aqui no Rio de Janeiro. Com o bloqueio continental, Dom Pedro veio para o Rio de Janeiro e Dom Pedro passa toda a sua infância aqui no Rio de Janeiro. E agora Dom Pedro está como regente. Ele é o regente aqui no Brasil. E José Bonifácio de Andrade Silva, ele fica para ajudar Dom Pedro nessa missão de reger o Brasil. Mas Dom Pedro achava que os brasileiros não gostavam muito dele. E as elites aqui do Brasil, vendo que se o Dom Pedro voltasse para Portugal, naquele momento, o Brasil correu o risco de ser colônia novamente de Portugal. Eles articulam e conseguem mais de 8.000 assinaturas. No Rio de Janeiro, mais de 8.000 assinaturas entregam a Dom Pedro. E Dom Pedro olha aquelas assinaturas e no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro diz que ficaria no Brasil, que ele ficaria aqui no Brasil. Ele diz que fica no Brasil, mas quando ele fala que fica no Brasil, ele faz uma série de exigências, que é o cumpra-se.
o que é o cúmpra-se. Ele diz que a partir daquela data, tudo que vier de Portugal, toda a ordem que vier de Portugal vai ter que passar primeiro por ele, para ver se ele vai aceitar, para ver se ele vai ser cumprido aqui no Brasil. Ele está dizendo, quem manda no Brasil sou eu. Tudo que vier de Portugal tem que passar primeiro por mim, para ver se eu vou aceitar. Mas Dom Pedro vai para São Paulo. Dom Pedro vai para São Paulo para articular com a liderança de São Paulo. E deixa como regente aqui no Rio de Janeiro a sua esposa, Maria Leopoldina. Maria Leopoldina ela fica como regente. E Maria Leopoldina tinha nascido em Viena, na Áustria, e tinha estudado física, química, matemática. Naquele momento era uma mulher super capacitada, que via aqui no Brasil, um lugar que dava para ser um grande país. Ela queria fazer do Brasil um grande país. Por ela ter estudado química, matemática, física e ser uma conhecedora, ela sabia que o Brasil iria ser um grande país. E ela fica como regente no lugar do seu marido Dom Pedro, que está viajando para São Paulo. E chega a carta de Portugal, exigindo que o seu marido volte imediatamente, para Portugal. Se ele não voltasse para Portugal, eles iriam invadir e levar à força para Portugal. E ela ali abre aquela carta e lê. E ela escreve outra carta para o seu marido e manda que o mensageiro o leve. Quando o mensageiro está levando, José Bonifácio de Andrade e Silva lê as cartas, escreve outra carta e manda para Dom Pedro. E Dom Pedro tinha uma amante em Santos, que era a Marquesa de Santos, né? E Dom Pedro passa a noite com ela, e ele vindo para a reunião que ele ia ter na fazenda de José Bonifácio de Andrade e Silva em São Paulo, ele se encontra às margens do rio Ipiranga com o mensageiro. E esse mensageiro ele entrega as cartas a Dom Pedro. E quando Dom Pedro lê as cartas que veio de Portugal exigindo que ele voltasse imediatamente para Portugal, e lê a da sua esposa dizendo que o pomo está maduro, o fruto está maduro, que ele tinha que colher, ele diz, chega, independência ou morte. A partir daquela data, Dom Pedro corta os laços com Portugal, mas a independência naquele momento é simbólica, porque Portugal ele não aceita a independência do Brasil naquele momento. Só com a ajuda da Inglaterra, que articula, e o Brasil paga uma pesada indenização para Portugal, para Portugal aceitar a independência do Brasil. Mas o Brasil se torna independente, mas o Brasil já se torna independente com uma grande dívida com a Inglaterra. Mas com a independência do Brasil, o Brasil precisa de uma Constituição, um conjunto de leis. Mas esse é assunto para a próxima aula.